Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do jogo, né? Flamengo e Santos, o jogo que foi no Mané Garrincha e o Santos levou a melhor, galera. Isso mesmo, o Santos vence o Flamengo de virada 2-1 e o Santos agora fica um pouco aliviado aí na parte de baixo da tabela de classificação. O Santos chega a 37 pontos, né? E abre 5 pontos para o Goiás, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, galera. E tem uma coisa, né? A equipe do Flamengo vai ficando na sexta colocação e na próxima rodada, se o Flamengo não pontuar, pode ficar de fora da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. Nesse momento, o Flamengo é sexto colocado com 50 pontos e um jogo a menos. E o Tite, né, chegou no Flamengo, conseguiu 2 vitórias seguidas e acabou amargando 2 derrotas seguidas, né, e 2 derrotas duras, 2 derrotas onde o Flamengo perdeu de virada a última rodada para o Grêmio. Nessa última rodada agora também para a equipe do Santos, galera. Vamos acompanhar aqui mais um vídeo, né? Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Flamengo. Vamos acompanhar também a imprensa falando do Santos, né? Vamos acompanhar também o Marcelo Fernandes e o Tite também falando sobre o Flamengo. O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ele é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade sim. A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. Eu falei lá no vestiário a mesma coisa. A nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Se não tiver isso, nem intensidade, nem competir com os adversários, com qualquer time do brasileiro, nós não iremos ganhar. Foi isso com o Internacional lá, entramos mole no jogo, tomamos 1, 2 e a equipe não reagiu. Então pode ter isso. E o espelho para essa partida de hoje foi o jogo do Palmeiras. Sabíamos que ia enfrentar uma grande equipe, sabíamos que ia ser pressionado em certas horas, mas estudamos bem e fizemos aquilo que era necessário. Então, assim, a postura ela foi aquilo que eles sabem o que tem que ser. Não adianta eu falar taticamente do time que ele treina 3-5-2, tinha variação para 4-4-2, se eles não tiverem intensidade. Ela é fundamental. E toda vez que eles colocaram a intensidade e mostraram essa baita vontade que eles estão, a equipe buscou os resultados. Eugênio Leal, gostaria que você falasse da oscilação do Flamengo a temporada inteira, sai técnico, entra técnico, e que você falasse da recuperação do Santos Futebol Clube de tanta gente, qual a importância de João Paulo, qual a importância de Soteldo. Soteldo importante contra o Corinthians, importante contra o Flamengo, importante contra o Vasco, importante contra o Grêmio. Soteldo ajudando o Peixe a se recuperar. Eugênio Leal. O Flamengo faz uma temporada muito ruim, acho que fruto de um erro de planejamento desde o seu início. Planejamento não só no aspecto técnico, como no aspecto físico. O Flamengo tem muita dificuldade dentro de campo. Embora tenha muito dinheiro, por exemplo, um elenco que tem carências. Ontem não tinha o Pulgar, o Gerson começou como volante, o Gerson foi expulso, o Flamengo não tinha volante para colocar. Improvisou o Rodrigo Caio. Tem um menino no elenco, né, o Igor Jesus, que está servindo a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Também não sei se seria levado em conta pelo Tite, mas não estava em campo. E o Flamengo ficou sem meio campo. É uma dificuldade muito grande. Teve que colocar ali o Rodrigo Caio, Vitor Hugo, mas o time não conseguiu ser competitivo. E o Santos foi bravo, foi lutador, com muitos limites técnicos, sem o seu principal atacante, o Marcos Leonardo, foi para cima e conseguiu nesse chute aí improvável do Joaquim, lá do meio da rua. Joaquim, diz a torcida do Peixe, é o rei Joaquim. Fazer o gol da virada num jogo que o Santos teve, e eu concordo com o Marcelo Fernandes, teve condições de buscar a vitória porque buscou competir desde o início, nos primeiros momentos ali, dificultando a saída de bola do Flamengo da defesa para o ataque. Assim, iniciou a jogada que começou o primeiro gol. E no segundo tempo, em superioridade numérica, foi para cima, fez substituições, se lançou ao ataque e foi premiado com o gol do Joaquim lá de fora, diante do Flamengo que não conseguiu reagir. O Flamengo, no segundo tempo, com um jogador a menos, fez substituições também, tentou encontrar ali um padrão, mas fez um 4-3-2 a maior parte do segundo tempo. Pedro fez o gol, né? Impressionante, o Pedro tem uma temporada de muitos gols,
Mas apesar dos muitos gols, é uma temporada ruim do Pedro no Flamengo, inferior à do ano passado. Tem muitos de pênalti também. Péssima, muitos de pênalti. Temporada péssima do Gabigol, entrou mais uma vez, não fez nada. O Arrascaeta abaixo fisicamente. E o goleirão? Gol que também... Mérito do Joaquim, mas goleirão aceitar aquele chute de longe, hein? Também, a posição de goleiro é uma posição muito difícil no Flamengo hoje, né? Trocou e não achou ainda o goleiro que dê segurança. O Rossi não é esse goleiro até aqui. Muita dificuldade em bola aérea, bola cruzada, ele sai perdido. Chute de fora aí, um outro goleiro teria defendido. Então, o Flamengo que o Tite deve estar olhando assim, cara, achei que era mais fácil. Ele deve ter achado. Quando assumiu que seria mais fácil e tem dificuldade. É a cara do Tite que está aqui na tela, atrás de você, Eugênio. É isso que você acabou de dizer, professor Celso. Ele tem a chance de mudar isso para o ano que vem. Para esse ano, é um desespero para tentar classificar para a Libertadores, que é o que resta ao Flamengo. E não vai ser fácil, porque a gente tem ali Atlético Mineiro voando, Atlético Paranaense chegando, perdeu ontem, mas tem tido uma campanha regular ali para buscar. O Grêmio já em cima, o Bragantino já em cima, Palmeiras e Botafogo já em cima, e o Flamengo tentando se segurar, mas com dificuldade nesse momento. Professor, eu brinquei, levantei a voz para falar de João Paulo, de Soteldo. Óbvio que Thomas Rincon tem sido importante. Nonato, talvez o melhor jogo dele ontem, com a camisa do Santos, mas Cabeção da Baixada mandou mensagem e falou assim: manda abraço para o teimoso da Vila, que fica cornetando o João Paulo, e para o sobrinho da Vila, que ficou cornetando o Soteldo e não quer reconhecer quando o Soteldo está jogando bem. Fale, professor. Não, os dois estão jogando muito bem, os dois estão sendo fundamentais. Um time na condição do Santos precisa que alguém chame a resposta. O João Paulo vem chamando a campanhas, né? Apesar do teimoso ser contra o João Paulo... É teimoso. Vai ser porque é teimoso, por isso que ele é o teimoso. A essa hora fica impossível negar a importância desse jogador. E ontem sem o Marcos Leonardo, né? Vamos lembrar isso. Olha que superação do Santos. O Santos terminou o jogo com o Soteldo como centroavante. Isso. Ele tira o Furt, que Só faltou fazer um gol de cabeça, hein, estava só fazendo o número no jogo. Ele tira o Furt, coloca o Lucas Lima como meio, porque já no intervalo do jogo, né, com um jogador a mais, ele volta, ele tira o Rincon, coloca o Mendonça aberto por um lado, depois ele coloca o Silveira aberto pelo outro e traz o Soteldo para jogar na faixa da intermediária, por trás do centroavante. Aí ele tira o Furt, que não estava jogando nada, a bola não estava chegando nele também, coloca o Lucas Lima e adianta o Soteldo. O Soteldo termina o jogo como o homem mais avançado do ataque do Santos, com meio metro de altura no meio da zaga do Flamengo. Ele não faz o gol acontece através do Joaquim, mas naquele momento ele era o centroavante, algo impensado, né? Marcelo Fernandes, você pode falar tudo do Marcelo Fernandes, você não tem metade da grife do adversário de ontem, que tem 2 Copas do Mundo, as mais recentes, nas costas. Mas você não pode falar que esse técnico não tem coragem. Tem coragem, tentou. Ontem ele tentou. No primeiro jogo Tem dele contra o coragem de Bahia, assumir. ele já escalou o time todo diferente, lembra? Teve coragem de assumir o Santos, começa por aí. Ele faz o que tem que fazer. Já assumiu o Santos naquele momento, era uma atitude de coragem. O Santos estava fadado ao descenso, jogando mal, frágil, e ele consegue. Ainda não está completamente livre, não está. Mas hoje é um time que respira no campeonato. Faz de novo. É o Peixe hoje? É o Peixe respirando no campeonato. A partir do trabalho do Marcelo Fernandes. O Flamengo está meio com sono, meio cansado. É assim, professor? Os problemas do Flamengo parecem se repetir, né? Meio Com bocejando. todos os técnicos que passam lá. A gente está falando de goleiro, a gente está falando de atitude, a gente está falando dos atacantes em má No fase. final, professor, a gente está falando no Flamengo de gestão. Não tem gestão profissional. Aí se complica. O que começa mal, acabará mal. O principal problema ainda é fora do campo, mas dentro do campo é impressionante. O que me incomoda mais é a oscilação desse time. Pega o que aconteceu contra o Grêmio, não pode acontecer. Da forma como o Flamengo tinha o jogo no controle e assim, até prefeito de calendário, né? Se você não consegue uma vaga direta na Libertadores, o quanto que isso influencia também na próxima temporada. Tudo bem que o Flamengo tem elenco com grande profundidade, mas é um risco muito grande que está correndo. É muito decepcionante. Então, né? tem um elenco de profundidade, mas eu concordo com o que o Eugênio falou. Não pode não ter meio campo para colocar. Talvez seja a hora de repensar esse elenco, inclusive em termos de equilíbrio. Esse elenco precisava ser mais equilibrado, né?
Professor Celso, André Donk, Eugênio Leal, já agradeço a vocês, agradeço a toda a audiência por todo o Brasil e vamos terminar o nosso F360 com lindas imagens do nosso drone. Olha lá Copacabana, com muito argentino, com muito torcedor do Boca. Galera, isso aí, eu concordo, né? O time do Flamengo não pode ter esse desequilíbrio, né? Não tem meio campo. O time do Flamengo, na minha opinião, é uma vergonha depender somente do Arrascaeta. Não tem um jogador no lugar dele pra jogar. O Arrascaeta tá se arrastando há anos. Deve ter uns 2 anos ou mais que tá nessa dependência. O Arrascaeta com essa lesão de pubalgia que nunca se recupera. É muito difícil. É uma lesão que todo mundo sabe, é difícil. Tem muitos jogadores aí que parou de jogar por causa disso. Entendeu? E é um elenco muito grande. Diretoria amadora. Isso mostra o amadorismo da diretoria do Flamengo. Porque um time igual o Flamengo, que tá cheio de dinheiro, e não ter um jogador de meio campo de qualidade, é uma vergonha. Só quer contratar volante, aí quer trazer só jogador dessa parte ponta, né? Ou volante, não entendo isso. O Flamengo só contrata e não tem um jogador meio campo de qualidade. O Flamengo só contrata ponta. Não tem como entender, porque os caras não entendem de futebol. Só vai lá, opa, tem esse jogador, vou contratar. Os caras não sabem o que é necessidade. Entendeu? Aí o Flamengo tem que ficar improvisando. Um time igual o Flamengo improvisar jogador porque não tem. Pô, brincadeira, né? Não tem jogador, é complicado, né? E já o Santos, uma equipe super limitada, uma equipe que tá se arrastando, tentando de tudo para permanecer na Série A. Né? O Marcelo Fernandes tem o dedo dele nessa vitória, porque é um cara muito esforçado, né? É o cara que todas as vezes que o Santos precisou, quem tava lá, Marcelo Fernandes. Demite técnico, Marcelo Fernandes. Dessa vez a diretoria acertou em manter ele. É um cara que conhece o time, conhece os jogadores, então vai ser muito mais fácil os jogadores ouvir o Marcelo Fernandes. Então, o Marcelo Fernandes, na minha opinião, é um cara que tem todo o respeito pelo que ele tá fazendo pelo Santos. Né? E assim, eu vou falar a real. Eu acho que o Santos não cai pra segunda divisão, não. Pela essa recuperação aí, eu acho que o Santos vai conseguir dar uma guinada aí na Série A do Campeonato Brasileiro. E já o Flamengo tá correndo o risco de ficar de fora da próxima Libertadores. Vai fechar o ano, né? Já que o Flamengo já teve tanto fiasco, para fechar o ano logo, chave de ouro aí, vai fechar sem a Libertadores se vacilar. Vai fechar sem a vaga. Porque a diretoria errou tanto, se esforçou para errar tanto. E é isso aí. Porque, ó, uma coisa eu falo, o Flamengo teve todas as chances de mudar e a diretoria teimosa não mudou. Tem que colocar na conta do Landinho, do Marcos Braz, esses caras todos do Flamengo, porque Sampaoli era para ter sido demitido desde aquela confusão lá de Pedro com o preparador físico. Manda embora. Não mandou. Já não estava bem o Flamengo. Ele permaneceu até o Flamengo não arrumar nada. Entendeu? O Flamengo esperou o Flamengo perder a Copa do Brasil para poder mandar embora. Já era para ter saído há muito tempo. Entendeu? Tentou insistir com esse cara. Aí agora é isso, né? Agora vamos aguardar para ver se vamos ter alguma coisa diferente no Flamengo, galera. E o Santos, né? O Santos, na minha opinião, 37 pontos, já está encaminhando para poder sair da zona de rebaixamento. Mais 2 vitórias e um empate, o Santos já praticamente se garante na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa virada do Santos sobre o Flamengo, galera. Não esquece, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.